Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês todos, né? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a arte barroca no Brasil. Bom, o barroco no Brasil ele se desenvolveu no século XVIII ao início do século XIX, época em que na Europa o estilo barroco já havia sido abandonado. Como que o barroco vem para o Brasil? Ele vem para o Brasil no estilo de realmente na arquitetura das igrejas, né? Então, com a missão artística francesa, com as construções das igrejas no Brasil, principalmente nas cidades historicamente mais ricas do início desse período da colonização, o barroco ele vai ser mais luxuoso, vamos assim dizer, né? Então o barroco ele vem de encontro com a religião que foi trazida para o Brasil nesse início de colonização foi a religião católica. Então o barroco no Brasil estará profundamente ligado à religião católica. É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão, que no Brasil, né, nós temos apenas um Brasil e vários barrocos, ou vários barrocos no Brasil. Né? Criou-se vários barrocos sempre ligados à religião católica, mas que variam de uma região para outra. Ou seja, nas regiões em que as regiões que enriqueceram com a mineração e o comércio de açúcar, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, encontramos igrejas com talhas douradas em esculturas refinadas feitas por artistas mais famosos. E nas regiões onde não havia açúcar e nem ouro, como em São Paulo, por exemplo, naquela época, né, as igrejas então são mais simples, mais modestas. Bom, como eu já falei, o barroco ele vai estar profundamente ligado à religião católica, mas a gente, né, não viveu o barroco apenas lá no século XIX e o século XVIII. O barroco está presente até os dias de hoje no Brasil, em muitas construções antigas e até, né, nas não tão antigas assim, mas nas construções das igrejas que nós temos na nossa cidade, por exemplo. O estilo de construção, as formas de construção, elas se baseiam no sistema de construção do barroco na Europa, mas que foi trazido para o Brasil, né, de uma forma um pouco diferente, é óbvio. Bom, as várias expressões do barroco brasileiro. Profundamente ligado à religião católica, o barroco ele está presente até hoje em inúmeras igrejas de todo o país, mas está também em muitas construções, principalmente as construções mais antigas, as casas mais antigas, né? Que hoje se tornaram patrimônio, alguns deles, das cidades, e viraram prédios públicos, né? Moradias, ainda alguns, né? Em cidades mais do interior, em casas do interior, e chafarizes também, ó, como a gente vê nessas imagens aqui, ó. Geralmente esses chafarizes, nesses grandes casarões, é porque eles usavam antes, né, cavalos, e, enfim, para se locomover, né, como meio de transporte. Então aí os animais, então, eles se refrescavam, né, saciavam sua sede aí nesses chafarizes, como vocês estão vendo nessa imagem, né. Aqui um prédio público, provavelmente uma prefeitura, nós temos as bandeiras hasteadas aqui de uma cidade. Bom, as esculturas na arquitetura barroca no Brasil, elas estão muito presentes, principalmente através das talhas. As talhas são ornamentos esculpidos em madeira, mármore, marfim ou pedra. Aparecem nos altares, em arcos, tetos e janelas das igrejas, recobrindo geralmente todo o interior da construção. Podem ter motivos florais, figuras de anjos, espirais, enfim, as formas elas sugerem muito movimento. As de madeira, com várias cores, chamadas policromadas, poli são várias cores, e as mais vistosas, né, são douradas, revestidas até mesmo por uma película de ouro, como a imagem que vocês estão vendo aí. Bom, nas igrejas barrocas no Brasil é possível encontrarmos também os azulejos, que eram muito mais do que decoração. No século XVIII eram comuns, né, então grandes painéis azuis e brancos em cenas religiosas, figuras mitológicas, cenas históricas ou da literatura, formadas pela junção de vários azulejos. Eram usados para transmitir à maioria da população que na época era analfabeta, mensagens religiosas e histórias bíblicas, assim como na Europa, né, no Brasil principalmente o analfabetismo era absurdo. E as pessoas mais humildes geralmente eram as pessoas que visitavam as igrejas e tal. Então, para elas aprenderem, enquanto o padre não estava ali, ou alguém da igreja,
para transmitir a eles o conhecimento religioso. Então, essas muitas imagens, elas tinham essa função de transmitir mensagens religiosas aos fiéis. Bom, como eu já falei, né, o barroco aconteceu de formas diferentes no Brasil. Em Pernambuco, nós temos igrejas muito mais elaboradas, né, do que em São Paulo, por exemplo. Então, em 1759, Recife teve um grande crescimento econômico. Um exemplo disso, a igreja de Santo Antônio, como a gente vê aqui, ela e o interior dela, né? Bom, outra igreja bem bonita, né, bem fascinante, é a igreja de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Bahia foi a primeira capital do Brasil. Não sei se vocês já sabiam disso, né? Na segunda metade do século XVII, Salvador era o centro econômico da região mais rica do Brasil e também a capital do país. Aí encontramos igrejas como a de São Francisco, né? Observem que o lado de fora da igreja ele é simples, é modesto. E olha o interior, essas talhas douradas, né? Então, imaginem a sensação que é estar num lugar como esse. Notem nessa imagem aqui, os anjinhos, vou aproximar um pouquinho mais a câmera aqui, os anjinhos gorduchinhos, que lembram aqueles anjinhos que a gente tinha antes na decoração, que ganhava, né? Aqueles do I99, nossa, eu tinha um monte, né? Então esses anjinhos barrigudinhos, eles são do barroco, surge lá na Europa, e vem para o Brasil também esses anjinhos aí, né? Bom, aqui nós temos uma igreja barroca no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também teve destaque econômico e cultural com a extração de ouro em Minas Gerais. O porto era na cidade do Rio de Janeiro. Então, logo, nós temos aí igrejas bem elaboradas também no Rio de Janeiro, que teve uma economia forte na época. Aqui nós temos outra igreja no Rio de Janeiro, a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Bom, no Rio de Janeiro destaca-se também as esculturas de Mestre Valentim. As esculturas dele transmitem a impressão de movimento pelas linhas dos cabelos e das roupas e pela posição da cabeça e de uma das pernas da figura que parece sempre estar prestes a dar um passo. Mestre Valentim, um grande escultor aí do período barroco também. Bom, no período barroco, no Brasil surgiu essa expressão que talvez vocês já tenham ouvido falar, a expressão santo do pau oco, que geralmente é designada a pessoas que não têm uma boa índole, né? Que geralmente assim se mostram boazinhas, mas que na verdade são santos do pau oco, como a gente diz, né? Bom, a expressão santo do pau oco, usada para designar pessoas falsas, surgiu provavelmente em Minas Gerais, entre o final do século XVII e início do século XVIII. Era o período colonial, auge da mineração no país. Para driblar a cobrança do quinto, imposto de 20% que a coroa portuguesa cobrava de metais preciosos garimpados no Brasil, santos em madeira oca eram esculpidos e posteriormente recheados de ouro e pedras preciosas, né? Então ali uma imagem de santo, né? Eles escondiam esse ouro ali dentro, é como você esconder o que você ganha e hoje a gente diz que a gente paga o imposto de renda, né? Não sei se os pais de vocês pagam, mas o imposto de renda depende do valor que você ganha por ano, é descontado na sua folha de pagamento. Se você não paga, a gente diz que o leão te pega, né? Aí você tem que pagar uma multa. E era mais ou menos isso naquela época, só que daí esses 20% era um imposto bem alto cobrado em tudo que era garimpado no Brasil. Então, as pessoas mais humildes é que começaram a fazer essas esculturas aí ocas para esconder um pouco aí do que eles tiravam, né? Enfim, garimpavam, porque era um absurdo essa cobrança de impostos aí no Brasil naquela época. Assim como hoje também, né? Então vamos começar a fazer santo aí para a gente guardar nosso dinheiro. Bom, o barroco na região mais pobre do Brasil na época era São Paulo. Então em São Paulo nós temos esculturas mais simples, mais modestas, sem muito movimento. E também as pinturas, como a gente está vendo aqui, ó, elas eram pinturas mais simples, sem muito... não tinha o uso da perspectiva, como a gente viu na Europa. No Brasil, esse uso da perspectiva chegou também, mas não é o caso de São Paulo. Em São Paulo, as igrejas eram muito simples, muito modestas, né, feitas em madeira. Bom, já em Minas Gerais, né, o barroco mineiro tem início a arquitetura brasileira. Foram os bandeirantes paulistas
que desbravaram as terras mineiras, começaram a explorar ouro e pedras preciosas e fundaram os primeiros arraiais de Minas Gerais. Um desses bandeirantes foi Antônio Dias, que em 1698 chegou a Vila Rica, hoje Ouro Preto, uma das cidades históricas mais famosas do Brasil. Bom, a arte barroca em Ouro Preto, né, teve uma evolução assim gradativa, não foi rápida, mas eles construíram grandes obras lá. O principal escultor mineiro e arquiteto foi, sem dúvida, Antônio Francisco Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho, porque ele tinha uns problemas ósseos e aí ele foi se deformando com o tempo, ele foi, né, tendo algumas dificuldades motoras, principalmente nos membros superiores, né? E nós temos também o Manuel da Costa Taide, que foi um grande pintor. A pintura dele vai ser considerada assim parecida com a de Andrea Pozzo, que fazia aquelas pinturas em trompe-l'oeil no teto das igrejas barrocas na Europa. Bom, uma das grandes obras aí de Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho, como vocês preferirem falar, é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Nessa igreja nós temos um exemplo de arquitetura barroca do período em Minas Gerais e temos também a pintura do interior da igreja, que foi feita por Mestre Taide. Observem a pintura ali do lado, vou aproximar um pouco o celular para vocês verem. Esses slides depois estarão disponibilizados para vocês verem melhor. Vejam que também tem o domínio, né, Mestre Ataíde aí também tinha o domínio da perspectiva, assim como Andrea Pozzo. Bom, aqui algumas características das esculturas, características gerais da escultura de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Geralmente as esculturas dele, né, apresentavam os olhos amendoados, né, aquele olho mais esbugalhado. A barba era encaracolada e dividida em duas partes do queixo, que era furado. As sobrancelhas eram contraídas em V e o bigode era solado, saía lá de dentro do nariz. E a roupa ela tinha dobras geométricas e harmoniosas. Aí eu vou aproximar um pouquinho mais essa imagem, que é bem interessante para entender como é a arte de Aleijadinho, de Antônio Francisco Lisboa. Bom, aqui nós temos outra obra arquitetônica, um conjunto arquitetônico e escultórico de Aleijadinho, que é considerado patrimônio, né, da Unesco hoje, que é o Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Né? Essa escultura projetada por Aleijadinho, as esculturas em torno da igreja, em forma, no adro da igreja, foram feitas por Aleijadinho em pedra sabão. Eu vou mostrar uma por uma para vocês. Olha aí. Uma por uma não, de 3 em 3, né? Essas esculturas, elas mostram aí os profetas, né? Feitas em pedra sabão. Estão no adro de entrada, na frente, né, dessa igreja de Bom Jesus dos Matozinhos. Aqui. E atrás dessa igreja tem outras capelinhas que mostram os passos da paixão de Cristo, que marcam o sofrimento e as humilhações sofridas por Jesus no percurso até o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. Nas esculturas desse conjunto destacam-se sempre a figura de Cristo. Então aqui nós temos a representação da Última Ceia, feita em tamanho natural. Essas capelinhas, é possível entrar nelas, as esculturas foram feitas em madeira policromada, pintadas, coloridas, né? Então aqui o momento em que Jesus já sabe que ele foi traído, né, no momento da Última Ceia. Aqui nós temos o Horto das Oliveiras, a prisão de Jesus Cristo, a flagelação e coroação de espinhos, depois que ele foi julgado, né, e tal. Aqui a subida ao Monte Calvário. Todas essas esculturas estão em várias capelinhas atrás dessa igreja do Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos. A crucificação. E é isto. Bom, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho. Essa foi a explicação sobre a arte barroca no Brasil. Sobre o barroco no Brasil, eu vou disponibilizar para vocês ali um questionário também, né? Não sei se vou disponibilizar amanhã ou depois, mas nós faremos um trabalho de pesquisa. Eu vou estar chamando um por um lá no grupo e passando certinho o que vocês vão pesquisar, mas vocês vão pesquisar mais profundamente sobre essas obras barrocas,
né, que vocês viram, esculturas, arquitetura do barroco, tá? Eu vou estar explicando bem certinho para vocês o que cada um de vocês vai pesquisar. A pesquisa é lógico que ela vai ser individual, vocês vão pesquisar sobre o que o professor vai passar para vocês individualmente, e vocês vão gravar um pequeno vídeo, né, explicando aí, um vídeo explicativo, falando sobre essa pesquisa de vocês. Pode ser da forma como eu fiz aqui, né? Eu estou gravando, meu celular está gravando a tela do computador, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, pode ser assim, ou vocês podem fazer da maneira que vocês conseguirem, tá certo? Então, era isso, e conversamos melhor depois, ok?